Bom, gente, para terminar, né, essa parte de campo elétrico, tem o campo elétrico de um condutor eletrizado, são mais ou menos as mesmas ideias da esfera lá eletrizada, que ela é um condutor, mas aí eu posso dizer que seria qualquer tipo de corpo, um cubo metálico, por exemplo, eletrizado, uma panela de pressão, por exemplo, eletrizada, e assim sucessivamente. As ideias, tá certo? Lá da esfera eletrizada são exatamente as mesmas, né? Com um acréscimo aqui de algum outro detalhe, tá bom? Então vamos lá. Num campo, por exemplo, eu pego aqui essa barrinha aqui que está carregada negativamente, toco ela nessa esferazinha aqui, né? Que ela é neutra. Depois, né, depois que eu toco ela, apesar de ter tocado só nessa região, digamos assim, as cargas elétricas se distribuem, elas vão se afastar o máximo que elas conseguirem entre si, tá certo? Então é por isso que elas ficam na superfície da esfera, né? Porque é a região mais longe possível entre elas mesmas, tá bom? Então elas ficam na superfície, né, da esfera do condutor. Poderia ser essa gaiolazinha, ia estar na superfície da gaiolazinha, poderia ser um cubo, ia estar na superfície do cubo, certo? De novo, né? Eu vou ter o campo elétrico no interior do condutor, como aqui, por exemplo, igual a zero. Ocorre o fenômeno da blindagem eletrostática, né? Ou então da gaiola lá, que é chamada gaiola de Faraday, né? Ocorre uma descarga elétrica, uma pessoa está dentro de um carro, de um ônibus ou de um avião, um navio, por exemplo. E graças a Deus, né, devido a esse fato aqui, que o campo elétrico aqui dentro é igual a zero, não acontece exatamente nada, a pessoa fica ilesa, né? Graças a Deus que existe isso. Já pensou? Você está lá no avião, vai passar por uma região de tempestade, como entre, por exemplo, a Europa e aqui, a América do Sul, aquela região de convergência intertropical, né, onde ocorrem massas de ar fria e quente, se aproximam e formam tempestades, certo? São nuvens, né, cada uma com uma enorme quantidade de cargas, né? Aí acabam ocorrendo várias tempestades naquela região, né? E os aviões passam por ali o tempo todo, de dia e de noite, e não acontece absolutamente nada, graças a Deus, né? Fuselagem do avião é metálica, de um carro é metálica, de um ônibus é metálica, e assim sucessivamente, tá bom? E é tanto também que você está dentro de casa, está ocorrendo uma tempestade também, você fica dentro da sua casa, tá certo? Não anda num campo aberto. Todas essas recomendações que a gente vê nos livros, eu comento, né, em algumas salas e tudo, quando dá tempo, dá certo. Isso. Como uma novidade, tá certo? O campo elétrico na superfície do condutor, ele é sempre perpendicular à superfície, tá? Como eu falei para vocês, né, no equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas ficam paradas. Então eu carreguei a esferazinha, as cargas elétricas aqui ficam paradas. Eu posso dizer que há um equilíbrio eletrostático, né? Nesse caso aqui, as cargas elétricas vão se dissipar, né? Vai estar chovendo, eventualmente, as cargas elétricas vão se dissipar. Depois você vai ter pode até ter uma região de carga elétrica, mas elas vão estar paradas também, né? Depois de um tempo. O campo elétrico, ele é perpendicular à superfície. Por que, professor? Vamos terminar essa parte de campo elétrico. Já imaginou, gente? Vamos lá, botar esse ponto aqui. Vamos botar esse ponto e vamos imaginar que o campo elétrico não seja perpendicular, que ele seja assim. O campo elétrico dessa esfera aqui, que ela cria, né? Digamos que ela esteja carregada positivamente. O campo elétrico que ela está criando, que ela está gerando nesse ponto aqui, seja assim. Se o campo elétrico for assim, ele vai ter uma componente que é paralela, pelo menos a essa região aqui da superfície. O que significa dizer que vai ter uma força elétrica sobre as cargas aqui dessa região, próxima a esse ponto aqui. Certo? Se tem força elétrica, tem movimento de carga elétrica, né? E você não pode ter isso, porque você tem o que eu estou dizendo a você, que é o equilíbrio eletrostático. As cargas estão paradas, tá bom? Eita, como é ruim esse teclado. As cargas estão paradas, tá certo? Deixa eu tirar até o ponto, tá bom? Então, e outra coisa, só para terminar a nossa discussão, quando você
Deixa eu terminar aqui a discussão, que eu acho que é importante isso aqui, muito importante. Vamos lá. Eu tenho aqui, certo, um quadradozinho. E nesse quadrado eu tenho uma espécie de, é como se fosse um rádiozinho, eu tenho uma antenazinha, né? Aí esse objeto aqui, ele é metálico, eu venho com o corpo que está carregado negativamente, certo? Negativamente, toco aqui, ele vai ficar negativamente carregado, né? As cargas elétricas vão ficar na superfície, posso imaginar aqui, certo? Aqui eu estou vendo elas na superfície. E o único detalhe, pessoal, é que a maior concentração de cargas elétricas vão estar nas regiões pontiagudas, tá certo? Aqui, por exemplo, né? Aqui, a maior quantidade de cargas elétricas vão, certo? Vai estar nas pontas, tá certo? Por isso que a gente tem o que se chama poder das pontas, né? Você sempre coloca o para-raios, por exemplo, numa torre, né? Por exemplo, lá onde fica perto do sino da igreja, né? Naquela parte lá, na torre lá da igreja, você coloca num prédio, você coloca aqui o para-raios aqui. Por quê, professor? Porque no ponto mais alto, e como ele é pontiagudo, ele acumula uma quantidade de cargas muito grande. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma nuvem, no lugar da descarga elétrica cair aqui, certo? Aqui no chão, por exemplo, ela, como aqui eu tenho carga elétrica, né, ela vai atrair os elétrons. Os elétrons vão vir para cá devido ao que a gente chama de poder das pontas. A distribuição das cargas elétricas é de tal forma que nas regiões pontiagudas eu vou ter um maior acúmulo de carga elétrica, tá certo? Então eu termino, né, a discussão de campo elétrico com vocês e agora a gente vai resolver os exercícios, tá bom? Valeu!